Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Estamos agora dando início, no começo dessa madrugada, em mais um vídeo com uma palavra muito poderosa, segundo a graça do Espírito Santo, é claro, Então, meus irmãos, já pega a tua Bíblia, já abre ela aí no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 34, onde o título dessa mensagem, meus irmãos, é O Grande Mandamento. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, já lembrando Deus de já, já dá o seu joinha aí, ó. Tá vendo um desenho que tem embaixo aí, ó? Que tem uma mãozinha assim, ó. Dá o seu joinha lá, meus irmãos. Dá seu joinha lá, dá o seu like. Por que o like? Para que serve o like? Porque quando você dá o seu like, o YouTube, ele envia esse vídeo para outras pessoas, entendeu? Esse vídeo aparece nos canais de outras pessoas, para assim nós poder alcançar mais almas. E você que ainda não é inscrito nesse canal, meu irmão, se inscreve nesse canal. Você que ama Jesus, você que ama a palavra do Senhor, você que quer crescer cada vez mais na graça, no conhecimento, quer conhecer um pouco mais dos mistérios do Espírito Santo de Deus, meu irmão, eu te convido você, venha participar desse canal, compartilhe esse canal com seus familiares, com seus amigos, Se você tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo aí, se você quiser que eu faça algum tipo de ensino, para tirar as suas dúvidas, comenta aí embaixo aí, e Deus vai me usar, segundo a graça dele, para estar trazendo, as revelações, a palavra do Senhor, as revelações da palavra do Senhor, daquilo que você tem dúvida, segundo a graça e a misericórdia de Deus. Amém, meu irmão? Vamos para a mensagem, vamos ser bem rápido, segundo a misericórdia de Deus, o tempo é breve, o tempo é breve, amém, meus irmãos? Mateus capítulo 22, versículo 34, vamos lá. O grande mandamento, olha o que diz, meus irmãos, ó. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a sua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meus irmãos, que palavra, hein? Meus irmãos, vamos lá. Jesus agora está fazendo menção agora da palavra mais poderosa que tem dentro da palavra de Deus: o amor. O amor é o dom supremo. O amor é o maior dom que existe na face da história e sempre existirá. Porque o próprio Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor, E o amor, com o amor você vence o mundo. Com o amor você vence tudo. Se você tem amor, você tem Deus. Pois o amor tudo crê, tudo pode, tudo suporta. Por isso que o amor, ele nos traz a fé, porque a fé crê naquilo que não vê e o amor te faz crer, Então o amor tudo crê e tudo pode e tudo suporta. Jesus suportou tudo por causa do seu imenso amor. Olha para vocês verem, meus irmãos, como que nós já está começando essa palavra, tanto que ela é genial e poderosa. Vamos lá. Jesus agora, meus irmãos, ele se depara agora com os doutores da lei, que veio até ele, interrogando ele, experimentando ele, perguntando para ele, de maneira delicada: Mestre, qual é o maior mandamento? Eles fizeram para Jesus quantas perguntas? Uma pergunta. Então, se eles fizeram uma pergunta, eles exigiam o que de Jesus? Também uma resposta. Mas Jesus deu para eles quantas respostas? Jesus deu para eles 2 respostas. Vamos entender isso melhor. Eles perguntaram: Mestre,
Versículo 36, ó, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus deu continuidade dizendo, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende todas as leis e os profetas. Meus irmãos, pode observar que esses dois mandamentos, eles sempre estão juntos praticamente do começo ao fim da Bíblia. Esses dois mandamentos, eles não se descolam um do outro, eles não se despregam um do outro, né? E Jesus deixa isso bem evidente quando ele fala desses dois mandamentos. Ele não falou só de um, mas desses dois mandamentos são todas as leis e os profetas. Mas o primeiro mandamento que Jesus está deixando bem claro, que é grande, né? O primeiro mandamento grande, que é amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Em outras palavras, Jesus quis dizer, né? Amar o Senhor teu Deus, né? Acima do seu carro, amar o Senhor teu Deus acima, né? Da sua casa própria, amar o Senhor Deus acima dos familiares, acima da esposa, acima dos filhos. Amar a Deus sobre todas as coisas, meus irmãos, é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É você colocar os mandamentos de Deus na tábua do seu coração por amor a Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas, meus irmãos, é você amar a Deus, né? É você amar a Deus acima dos seus bens materiais. Quantas pessoas, por ter recebido herança, outra hora estava na presença de Deus, agora já não está mais, porque acha que não depende mais de Deus, porque agora tem uma herança na conta bancária, né? Quantas pessoas não abandonou a Deus, né? Porque outra hora estava com câncer e agora o Senhor curou o câncer, curou a enfermidade dela, né? Ou então outro tipo de enfermidade, agora a pessoa está bem de saúde, agora acha que não precisa mais de Deus e largou a presença do Senhor, saiu da igreja. Quantas pessoas, meus irmãos, já não saiu da presença do Senhor, não largou a presença de Deus, né? Não largou a comunhão, não largou, né? A comunhão lá com os irmãos da igreja de onde que era, né? Porque agora arrumou uma namorada, né? Ou então arrumou um parceiro. Ah, não, eu arrumei um marido agora ele não gosta de ir para a igreja, então também não vou não. Vou ficar com ele, vou sair com ele, vou andar com ele para cima e para baixo, por aí. O cara tem dinheiro, vou ficar com ele, né? E hoje não está mais na presença de Deus, por causa desse parceiro ou por causa dessa parceira, né, que arrumou, que Deus abençoou. Às vezes estava lá na igreja pedindo, às vezes estava fazendo campanha, às vezes estava orando, pedindo para Deus, ô Senhor, me arruma um parceiro para mim que dê certo comigo, arruma uma parceira para mim que dê certo comigo. Deus foi lá, abençoou, preparou um varão, ou preparou uma varoa, e agora, meu irmão, já não está mais na presença do Senhor, porque recebeu a benção, né? Quantas pessoas estavam desempregadas, né? Tava com a vida toda atrasada, enrolada, devendo até o que não tinha, agora começou a ir para a igreja, né? Entrou em comunhão com Deus, se batizou e tudo mais, tava até ceiando e tudo, né? E agora Deus começou a escancarar a porta, virou patrão, Deus colocou na cabeça da pessoa uma proposta boa que poderia dar dinheiro, a pessoa foi lá, abriu um negócio segundo o propósito que Deus colocou no coração, e agora os negócios deu certo, e agora pensa que não depende mais de Deus, saiu da presença de Deus, né? Hoje já não ceia mais, já tem muito tempo que não está nem ligando mais para a casa do Senhor, né? Hoje nem se fala mais no nome do Senhor, né? E o que a palavra fala? Que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Quantas pessoas, meus irmãos, largou Jesus Cristo, deixou de ter parte com o Senhor, quebrou aliança, né? Deixou de ser fiel a Deus, né? Por causa dessa ou daquela benção que Deus, né, derramou, que Deus deu, né, quando eles estavam precisando. Então, meus irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, é você colocar Deus sobre todas as coisas na sua vida, acima de tudo na sua vida. Amém? Acima do seu sono, acima do seu almoço, da sua janta. Como assim colocar Deus acima do meu sono? Sim, buscar o Senhor, agradecê-lo até mesmo para dormir, né? Acima da sua manhã, quando você acorda, do seu dia de vida, você agradecer o Senhor, você lembrar quem foi que te
sustentou, quem foi que te acordou, quem é que está te levantando da cama, é o Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, até mesmo acima do prato de comida que você vai almoçar ou vai jantar, é você agradecer antes de colocar o primeiro garfo de comida na boca. Amar a Deus sobre todas as coisas, meus irmãos. Amar a Deus de todo o seu coração, né? Amar a Deus de todo o seu coração. O que é amar a Deus de todo o seu coração? A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Por isso devemos amar a Deus de todo o nosso coração, a ponto de nós pegar a palavra do Senhor e fazer que nem Davi falou. Escrevi, né, os mandamentos do Senhor na tábua do meu coração. Você colocar as leis do Senhor, a justiça do Senhor, a palavra de Deus na tábua do seu coração. Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Você amar a Deus de todo o seu coração, meus irmãos. É você amar a Deus acima de tudo aquilo, né, que às vezes seu coração almeja. Às vezes seu coração almeja você fazer coisas que não agradam a Deus, mas você ama a Deus de todo o seu coração a ponto dos mandamentos do Senhor está escrito na tábua do seu coração e você negar aquilo que o seu coração está pedindo para fazer a vontade de Deus. Amar a Deus de toda a sua alma. O que é isso, amar a Deus de toda a sua alma? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jó é um exemplo de amor a Deus de toda a alma. Jó amou a Deus com toda a alma dele. O que é você amar a Deus com toda a sua alma? É mesmo você estar passando por sofrimento, é mesmo você estar enfermo, doente, você ainda permanece na presença de Deus, você ainda guarda a sua fé, você ainda ama o Senhor, você ainda guarda os seus mandamentos, mesmo sofrendo, mesmo ferido, né? Porque, meus irmãos, se você beliscar o teu braço, essa dor é na carne ou é na alma? Essa dor não é na carne, essa dor é na alma. Por que que é na alma e não é na carne? Porque se você beliscar um defunto, o defunto não vai sentir dor. E nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, meus irmãos, quando o homem está sofrendo, o sofrimento dele é na alma. Quando ele está angustiado, a angústia é na alma. Quando ele está triste, a alma dele está entristecida. Você amar a Deus sobre todas as coisas, meus irmãos, de toda a sua alma, é você estar angustiado, é você estar triste, é você estar passando por problemas, meus irmãos, que tem te perturbado, mas mesmo assim, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio aos choros, mesmo com a sua alma atribulada, você permanece ainda respeitando, obedecendo, andando nos caminhos santos do Senhor, né? Amar a Deus de todo o seu pensamento é você entender, meu irmão, é você entender, você pensar e entender que sem Deus você não é nada, sem Deus você não é ninguém. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu pensamento. Amém, meu irmão? É você colocar, meus irmãos, né? É você colocar as opções do Senhor, os ensinamentos do Senhor, acima daquilo que vem do seu próprio entendimento, né? Isso é amar a Deus de todo o seu entendimento. Amém? Então, meus irmãos, e agora? Por que que Jesus falou amar o teu próximo como a ti mesmo? E destes 2 mandamentos são todas as leis e os profetas, porque, meu irmão, esse mandamento é semelhante ao outro, ou seja, um é semelhante ao outro. Os 2 estão juntos a todo tempo, eles são inseparáveis, né? Amar a Deus. Você vê Deus com seus olhos físicos? Não vemos Deus com os nossos olhos físicos. Mas como que eu provo para Deus que eu amo Ele? Aí é que tá. Por isso que existe o 2º mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu estou falando amar o meu próximo, eu não estou falando de amar minha esposa, eu não estou falando de amar as minhas filhas, eu não estou falando de amar meus parentes, meus familiares, aqueles que são mais íntimos, próximos a mim, né? Eu estou falando, meus irmãos, de amar todos, conhecidos e desconhecidos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amar o meu próximo como a mim mesmo, meus irmãos, é eu amar cada alma, cada ser humano que existe na face da terra, seja grande, pequeno, gordinho, magrinho, preto, branco, azul, rosa, amarelo, seja do jeito que for, cabelo grande, pequeno, careca, né, olho puxado, japonês, cego, aleijado, de qualquer jeito eu tenho que amar o meu próximo, né, como a mim mesmo, meus irmãos, porque Deus
né? Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele amou o mundo, né? A ponto dele dar a vida dele por todos nós, e nós que somos cristãos, nós que tomamos a nossa cruz e seguimos ele, nós temos que ser imitadores de Cristo e amar também o nosso próximo como a nós mesmos. O que é isso, amar o meu próximo como a mim mesmo? É eu desejar para o meu próximo, né? É eu desejar pelo meu próximo o que eu gostaria que fosse feito para mim. É eu fazer para o meu próximo o que eu gostaria que fosse feito para mim, meus irmãos. Né? É eu bendizer o meu próximo, né? Da mesma maneira que eu gostaria de ser bendito pela boca dos outros, né? Não é eu guardar rancor de ninguém, né? Só porque a pessoa errou comigo, quem não erra, que atira a primeira pedra. Então, meus irmãos, você que tem rancor no coração, você que guarda mágoa de alguém, se você quer ir para o céu, se você quer alcançar a misericórdia de Deus, se você quer que o Senhor ouça a tua oração, você precisa perdoar o teu próximo, você precisa amar aquela pessoa que um dia te feriu, independente da maneira como ela te feriu, independente de tudo, né? Você precisa aprender a liberar perdão, né? Você precisa amar o teu próximo, independente de tudo. Ah, mas matou meu filho, perdoa, isso já era, passou, né? Tudo nessa terra passa, matou meu filho, você não sabe o que tá falando, não é fácil para mim. Seu filho não vai voltar se você continuar guardando rancor do teu próximo, né? Ah, mas fez isso, fez aquilo com meu irmão, seu irmão não vai voltar. Não vai, né? Perdoa. O que a oração do Pai Nosso nos ensina? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se você não perdoar quem tem te ofendido, como que Deus ele vai te perdoar? Sendo que a Bíblia fala que nós somos pecadores, nós erramos, meus irmãos, praticamente todos os dias, e quem falar que não tem pecado é um mentiroso, a palavra do Senhor vai dizer. Se você não perdoar, como que Deus também vai te perdoar? Não existe pecadinho nem pecadão, meus irmãos. Devemos liberar o perdão, devemos amar de verdade o nosso próximo. Você amar o teu próximo como a ti mesmo é você ver uma pessoa que está precisando de uma camiseta e você tem 10 no seu guarda-roupa, você vai lá e dá umas 2 para ele ou divide as suas com ele, né? Você vê que uma pessoa está comendo só arroz e feijão na casa dela e na sua casa o seu friso está cheio de carne, vai lá, pega um pacote de carne e dá para aquela pessoa lá, né? Você não gosta de comer carne? Ela também gosta, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo é você fazer pelos outros o que você gostaria que fosse feito para você, né? É você não desejar para os outros o que você não gostaria que fosse desejado para você. Então amar o teu próximo como a ti mesmo, meus irmãos, é você compadecer, é você ter misericórdia, assim como você também gostaria que Deus compadecesse de você nos momentos de necessidade, assim como você também gostaria que Deus tivesse misericórdia da sua alma no dia do grande juízo de Deus. Então, meus irmãos, tanto que é importante nós liberar perdão. Se o próprio Deus, sendo Deus, diferente de nós, que somos seres humanos, braço de carne, somos pó, do pó nós viemos e para o pó nós tornaremos. Somos falhos e pecadores, miseráveis e insignificantes. Se o próprio Deus Todo-Poderoso, que nem precisa de nós, porque lá em cima ele tem os anjos, arcanjos, serafins e querubins, que adora ele a todo tempo e a todo momento, que exalta o nome dele, que glorifica o nome dele, né? Que serve a ele com uma atenção, amor e carinho diferente de nós, que muitas das vezes fazemos as coisas esculachadamente para Deus, né? Se o próprio Deus, meus irmãos, olhou para a terra e teve misericórdia, se compadeceu, enviou Jesus Cristo para nos dar uma oportunidade de salvação, nos trazendo para nós, meus irmãos, a oportunidade de arrependimento, porque todos nós havíamos pecado e condenados, nós estávamos destituídos da face do Senhor. Se o próprio Deus teve misericórdia e perdoou nós, meus irmãos, quem é eu ou quem é você para nós não perdoar o nosso próximo, independente do que ele tenha feito para mim ou para você?
Então, meus irmãos, o amor tem que ser verdadeiro. O amor não pode ser fingido, não pode ser falso, não pode ser enganoso, né? Então, você que tem inveja do seu irmão, ora a Deus para Deus arrancar essa inveja do seu coração. E isso tá te matando, tá te levando pro inferno, porque Deus te sonda por dentro e por fora. Do Senhor lá dos altos céus, sentado no teu trono de glória, com seus pés sobre a terra, porque o salmista falou que a terra é o estrado dos teus pés. Meus irmãos, o Senhor está sentado no teu trono de glória com seus olhos como chama de fogo, contemplando a terra, olhando para cada um de nós, e os olhos dele nos olham por dentro e por fora, sonda o mais íntimo profundo de cada coração. O Senhor conhece, meus irmãos, os nossos pensamentos. Então, meus irmãos, nós devemos, meus irmãos, nos purificar e nos santificar e tirar de dentro de nós toda a natureza pecaminosa, tudo aquilo que não agrada a Deus. Não adianta eu falar, meu Deus, eu te amo, mas se eu tiver maldade contra o meu próximo, esse amor é mentiroso, porque como que eu amo a Deus, sendo que eu não tô vendo ele e não tô conseguindo amar o meu próximo que eu tô enxergando com os meus olhos, né? Assim a palavra do Senhor nos exorta e nos ensina, né? Então, meus irmãos, por isso que esses dois mandamentos andam junto. Você quer amar a Deus de verdade? Você quer provar para Deus que você ama Ele? Então ama o teu próximo. Porque se você ama o teu próximo, você ama a Deus também, né? E outra, amar a Deus sobre todas as coisas é você amar Ele a ponto de você obedecer os seus mandamentos. E qual é o segundo mandamento? É amar o teu próximo. Né? Então, se você ama Deus de verdade, você não tem maldade contra ninguém, você tem misericórdia, se você tem condição, você vai ajudar o teu próximo, você vai dar um prato de comida pro necessitado que mora na rua, né? Você vai dar uma coberta pro necessitado que tá na rua passando frio, né? Se você tem até condição, meu irmão, seu dinheiro tá sobrando, tá reveria no banco, você não sabe nem o que fazer com esse dinheiro, você vai compadecer, vai ajudar o seu próximo que tá morando na rua, vai alugar um barraquinho pra ele, uma casinha para ele ganhar oportunidade, quem sabe, através dessa oportunidade ele muda de vida, ele arruma um emprego, entrega a vida para Jesus. Então, meu irmão, se você gostaria de estar morando na rua no lugar dele, se você estivesse morando na rua no lugar dele, o que você gostaria que alguém fizesse por você? Não era que alguém te desse uma ajuda como essa? Meus irmãos, sabe por que eu tô falando isso aqui? Porque eu vivo isso aqui, entendeu? Só tem como eu explicar o amor se eu viver o amor. Se eu não viver o amor, como que eu vou te explicar o amor? Não tem como. Não tem como, eu só posso dar o que eu tenho, meus irmãos, né? Olha aqui, meus irmãos, olha para você ver. Se você tá numa fila do supermercado, né? O seu carrinho tá cheio de compra. E quando é fé atrás de você, tem um irmãozinho só com uma sacolinha com leite dentro da sacola. Você vai passar a sua compra. Cadê seu amor pelo teu próximo? A sua compra vai demorar. Seu carrinho tá cheio. Deixa aquele irmão passar na sua frente. O dele é só um coisa só uma caixinha de leite só. Então, meus irmãos, então tem isso tudo. Isso é o amor. Entendo? O amor, meu irmão, ele precisa ser praticado. Ame o teu próximo. Ame o teu próximo, né? Se tem um vizinho que você nunca conversou com ele, conversa com ele, cumprimenta ele, pega na mão dele, seja amigo do seu vizinho. E assim o seu testemunho vai ganhar o seu vizinho para o reino do céu. Jesus falou, se eu cumprimentar aqueles que eu conheço, ué, para que serve isso? Até os publicanos faz isso, ué. Eu tenho que cumprimentar que eu não conheço. Eu tenho que aprender a amar aqueles que eu não conheço, amar aqueles que estão perto de mim. É muito fácil, mas amar todos, né? Como a mim mesmo. Amar o meu próximo como a mim mesmo. E esse amor, meus irmãos, como que você consegue adquirir esse amor? Talvez você agora está perguntando, mas eu não consigo perdoar o fulano que me ofendeu. Eu não consigo perdoar minha esposa que largou de mim. Eu estava trabalhando, cheguei em casa, peguei ela me traindo. Eu não consigo perdoar o meu esposo que me traiu com a minha amiga. Como que você vai aprender a perdoar? Quer que eu te ensine? Vou te ensinar. Como que você perdoa
Como que você aprende a perdoar? Você consegue liberar perdão? Você aprende a amar uma pessoa que um dia te ofendeu. Te ofendeu gravemente. A partir da hora que você bota o seu joelho no chão, pede perdão para Deus por você primeiro ter odiado ela por causa disso e daquilo que ela fez. E depois disso você pega e começa a pedir para Deus abençoar a vida dela, transformar a vida dela, abençoar a casa, a família dela, os caminhos dela, proteger ela, livrar ela de todo mal. Ora por essa pessoa que você não está conseguindo gostar dela, que você está odiando ela. Começa a orar por ela, começa a orar e desejar o bem para ela, pedir para Deus proteger a vida dela. E você vai ver, meu irmão, que esse amor vai nascer dentro de você por essa pessoa. Meus irmãos, só consegue amar, só consegue explicar isso aí quem tem amor. Só consegue dar esses ensinos, meus irmãos. Só consegue explicar o amor quem vive o amor. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, se você quer ir para o céu, você precisa obedecer esses mandamentos aqui. Né? Jesus falou o quê? O que a palavra do Senhor vai dizer? Que a fé sem obra é morta. Amar a Deus é o quê? Fé. Porque você está amando um ser que você não está vendo. Você tem certeza que existe, mas você não está vendo. Isso é fé. Você está crendo naquilo que você não vê. Isso é fé. E agora, para sua fé gerar vida, você precisa amar o teu próximo, aquilo que você está vendo. Por isso que a fé sem as obras é morta, mas a fé com obra, você amar a Deus e amar o teu próximo, né? Se compadecer do teu próximo, liberar perdão, ou pedir perdão para quem você magoou também, né? Ajudar um necessitado, se você tem condição de ajudar, né? Isso é obra. Então a fé com obra, sabe o que gera? Gera Cristo na sua vida, porque ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, só consegue chegar até o Pai se você tiver a vida em você. E para a vida estar em você, meu irmão, você precisa ter fé e também precisa ter obra. Porque se a fé sem obra, ela é morta, a fé com obra é o contrário da morte, gera a vida. Ou seja, Jesus Cristo, ele passa a ser na sua vida. Quando você ama Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo, você está cumprindo todas as leis e os profetas. Então, meus irmãos, você está agradando a Deus, você está sendo amigo de Deus, você está sendo íntimo de Deus. Você está sendo como Pedro, você está sendo como Paulo, você está sendo como João, você está sendo como Tiago. O que Jesus falou no livro de João, no capítulo 15, no versículo 7? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, ou seja, os meus mandamentos, as minhas ordenanças, o que eu pedi a vocês, tiverem vocês estiverem cumprindo, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. E lá diz assim ainda, pois aqueles que me obedecem, eu não vos chamo de servo, mas eu vos chamo de amigo. Meus irmãos, olha para você ver. Então, meus irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos são as leis e os profetas, meus irmãos. Quem quer ir para o céu tem que andar dentro dessa palavra, tem que amar o teu próximo, tem que ir até os pregadores aí, os crentes, os pregadores, os cristãos, tem que ir atrás das almas que estão no bar morrendo por falta de entendimento, que estão no pecado, tem que orar por eles, para eles serem libertos das garras do Satanás. Você ama o teu próximo de verdade? Então vai atrás dessas almas, porque elas estão perecendo, elas estão indo para o inferno. Esse é o verdadeiro amor, da sua vida pela vida do teu próximo. O que é eu dar minha vida pela vida do meu próximo? Ao invés de eu ficar na minha casa ali confortado em cima do sofá, ou deitado debaixo do edredom, no ar-condicionado, ou quem sabe na frente do ventilador, me soprando no fresquinho, todo confortado, eu dar a minha vida, eu tirar a minha mordomia, o meu conforto, e ir atrás das almas perdidas que estão perecendo, que estão sendo levadas para o inferno por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por não ouvir a palavra de Deus, por não ter quem está pregando para eles, porque livro de João, no capítulo 8, versículo 32, vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, meus irmãos,
a verdade só vai libertar se tiver alguém que prega a verdade. E esses homens que estão indo para o inferno, que estão no pecado, eles estão lá porque eles não conhecem a verdade. Então Deus levantou os cristãos na terra para pregar a verdade, para que essas almas sejam livres e libertas do pecado, para que assim elas possam alcançar o reino dos céus, ter a alma delas salvas. Então não existe amor maior do que esses. Assim foram as leis e também foram os profetas. Os profetas deram a vida deles, meus irmãos, em favor das almas. Amém, meus irmãos? Não existe amor maior do que este. Amém? Fale a verdade, custe o que custar. Amém? Deus é na sua vida. Seja amigo de Jesus. Melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Compartilhe esse vídeo. Que estudo maravilhoso, meus irmãos. Que palavra maravilhosa foi essa, né? Só Deus para nos entregar tanta maravilha assim. E que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Amém.